O Bellingham, da Inglaterra e do Real Madrid, venceu o prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada passada. Até onde ele pode chegar e quem são os principais concorrentes? Hoje, o Rotas da Bola vai falar sobre os craques do futuro. Tudo sobre o futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando mais um episódio do podcast Rotas da Bola, episódio 108 do Rotas, que vai falar sobre craques da próxima geração, né? Os craques do futebol mundial estão despontando aí mundo afora. O principal deles é Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, inglês, e que tem sido um foguete nesse início de temporada, grande concorrente aí de alguns dos grandes nomes de jovens jogadores que estão despontando no futebol europeu. Eu sou o Pedro Abílio, comigo nessa empreitada em mais um podcast do Rotas, o nosso editor do Tempo Esportes, Fred Jota, a quem eu pergunto, quem é que você lembra assim, Fred, de ter batido o olho e falado, poxa, esse moleque vai longe. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro, um abraço. Ora, pra gente ir direto eu vou fazer um caso até recente, Mbappé. Você bateu o olho e sabia que era diferente. Que esse moleque, eu vi jogos dele no Mônaco e eu achei que ele era alguma coisa acima da média. Para aquela época do Mônaco já pós-endinheirado, né? Exatamente, ele surge ali e pra mim ele tem um pico, ele é campeão do mundo muito novo e ainda muito novo faz 3 gols numa final de Copa do Mundo, mesmo que ele tenha perdido, né, pra Argentina. Porque o Messi, ele começa novinho, mas ele vai ter uma maturação um pouquinho depois. O Messi em 2009, na primeira Champions League dele como protagonista, ele já tem 22 anos. Mbappé, antes ele já era um fenômeno. Em termos de futebol brasileiro, em questão de habilidade, explosão e capacidade, muito novos, eu fico com a dupla RR, Ronaldo e Ronaldinho. O Ronaldo era um sujeito impressionante, o Ronaldo fenômeno novinho, impressionante. Ele vai pro PSV, a gente vê ele pouco, vê mais lances, mas é um negócio impressionante. E muita explosão, né? Explosão, misturado com habilidade. E ele chega ali no Barcelona muito novo e continua emendando aquele altíssimo nível. E o Ronaldinho Gaúcho, mais plástico, também pega a camisa da seleção brasileira com menos de 20 anos, começa a distribuir chapéu, fazer gol e tudo mais. Assim, são 2 casos, perfis diferentes, mas que em relação ao encantamento de ver surgir tão novo, no caso tão novos os dois Ronaldos. Lembrando que nós ficamos todos encantados, né, com o surgimento do Neymar há não muito tempo, só que o tempo passou, né, e aí a gente viu que a realidade foi um pouco abaixo do que muita gente esperava. E isso tirou um pouco do brilho, querendo ou não, né? Depois do Neymar do Barcelona, o Neymar acabou não sendo mais aquele protagonista, assim, em longevidade. Mas sem dúvida foi um jogador que todo mundo bateu o olho e viu que tinha um talento diferente dos outros. E aí a gente vai citar, eu acho que é um jogador que internacionalmente ainda se fala pouco, porque o time dele, na posição dele, é muito voluntarioso. Então às vezes nem titular ele é. Mas o Phil Foden, do Manchester City, para mim é um jogador que desde os primeiros jogos como profissional, ainda muito jovem, já dava para perceber que ele tinha uma noção do jogo diferente, né? E isso para o ponta é muito importante, porque ele mais novo, ele tende a querer arriscar demais, a segurar demais a bola. O Phil Foden conseguiu juntar as duas coisas, né? O individual do 1 a 1, mas também tinha a noção do jogo coletivo que o guardiolismo pede, né? Ele entra nessa lista, sem dúvida. É um jogador que tem um potencial de crescimento gigantesco, né? Novo, né? Tem um jogador que eu vou colocar nessa lista com um asterisco, que é o Robinho. O Robinho, quando ele apareceu no Santos de 2002, a gente assustou. Outro cara também que ficou pelo caminho e
né? O asterisco já não precisa ficar explicando demais. Foi emendando uma bobagem na outra até ser acusado de estupro e não poder viajar mais para qualquer lugar, não poder jogar mais futebol já há algum tempo. Destruiu não só a carreira, mas a imagem pessoal e nunca correu atrás de corrigir isso. Né? E ele entra num pacote do Neymar. Porque o Neymar também encantou. Você citou o Neymar com justiça. O Neymar encantou. Ele e o Ganso, né? Também com perfis diferentes. Igual eu falei, Ronaldo, Ronaldinho, eram perfis diferentes. O Neymar encantou, protagonista de um Santos campeão da Libertadores, com ele novinho. Mas aí, o diferencial desses outros jogadores que a gente citou, o Neymar ele disputa a Copa de 2014 novo ainda. Mas ele não concretiza. Esses outros todos vêm à mente, Ronaldo, Ronaldinho, Mbappé. Não dá para falar ainda do Phil Foden, não dá para falar ainda do Bellingham. Mas esses outros todos, eles já chegaram num patamar interessante. E acho que na hora que você vai pensar na memória, né, a memória que te leva para isso, a gente, no Neymar faltou alguma coisa, que a gente sempre comentou isso. O jogador o melhor jogador brasileiro dos últimos 15 anos, 20 anos, tranquilamente. Mas tem um grande porém em toda essa história. A gente falou aqui sobre o prêmio de melhor jogador sub-21 da temporada, é o prêmio Copa. É o prêmio que a France Football entrega junto com a Bola de Ouro para premiar a cada ano os jogadores jovens que mais se destacaram, né? E o interessante é que essa lista vai se renovando e vai mostrando pra gente algumas realidades ou não, né? O Mbappé já passou por lá o Bellingham agora, tem a dupla Pedri e Gavi, né, jogadores da Espanha e do Barcelona, que recentemente surgiram meteoricamente também. E uma coisa que a gente fala pouco, né, Fred? Um dos vencedores, o troféu Copa, ele foi entregue 5 vezes, né, até aqui, e uma para um zagueiro, o Matti De Ligt, do então jogador, né, do futebol italiano, mas que na época se destacou em centros menores, sendo um jogador já de seleção desde muito jovem e que também não conseguiu dar muita longevidade àquela firmeza toda que ele tinha quando surgiu, mas sem dúvida é um zagueiro diferente, principalmente por estar nessa lista, né? E também tem um pouquinho de guardiolismo na origem, né? O jogador passou pelo Ajax, passou por uma escola diferente, ainda não atingiu o que dele se esperava. A lista dos últimos que venceram de trás para frente, tá? Bellingham, dá para falar que tá concretizado, né? Tá. Gavi, Pedri, também. Estão caminhando para isso. O zagueirão nós já falamos, e antes dele o Mbappé. Então, é um prêmio bem significativo. Esses ganharam. Entre os 3, ficaram jogadores como Pulisic, que para mim ainda é um jogador comum, eu acho. Justin Kluivert, não vingou. Sancho, não vingou. João Félix. Oscilou, mas é o que mais está conseguindo dar uma certa longevidade. Camavinga. Esse sim. E tem um aqui que ele vai ganhar algum prêmio em algum momento, que é o Musiala. É verdade. Algum momento vocês vão ouvir falar dele. Terceira vez do Musiala, nos últimos 3 anos ele esteve entre os 3 premiados, os 3 primeiros, né? Foram 2 vezes como terceiro colocado, e neste ano contra o Bellingham ele foi o segundo do troféu Copa, que premia ali os jogadores sub-21. Por que o Vinícius Júnior não aparece entre esses listados? Acho que a explicação é tanto quanto óbvia, né? Além da questão etária, tem a questão que ele demorou para se adaptar no futebol europeu, né, Fred? Os primeiros anos dele foram totalmente de adaptação, entendimento, como o Rodrigo também. E depois eles vão... Que acho que são os brasileiros mais geracionais assim, que a gente teve tranquilamente nos últimos anos. Né? Eles demoram para... Não é nem questão de entender, é adaptar mesmo a tudo que eles estavam vivendo. Um outro país, jogar no Real Madrid. Você acha que é fácil chegar e jogar no Real Madrid? Não é. Hoje são jogadores mais estabelecidos. Lembrando que em
essa premiação de 2023 da Bola de Ouro, o Vinícius Júnior ganha o prêmio Sócrates, que é por iniciativa fora de campo, ele, por causa do Instituto Vini Júnior, que meio que baixa a bola em relação a outras situações dele não estar em outras listas, inclusive de premiação de melhor jogador, mesmo ganhando Champions League e tudo mais. Hoje é um jogador do primeiro escalão. Sim. Nos últimos anos era um grande jogador, mas talvez não a ponto, com a idade que tinha no momento, de brigar com esses jogadores que a gente citou. Hoje eu acho que ele não entra nas listas por muitas questões políticas, né? Você acha? Já é um jogador, já é um jogador de nível profissional de estar disputando, né, com as cabeças aí, por estar justamente colocando o Real Madrid sempre, ou ajudando a colocar o Real Madrid na mesma prateleira que esses outros clubes. Só lembrar que o Rodrigo teve entre os 10, mas em 2018 foi a última vez que um brasileiro apareceu aí nessa lista dos principais nomes sub-21. Lembrando, só um parêntese aqui, que o Vini Júnior, quando ele sobe no palco e ganha o prêmio Sócrates pelas iniciativas, aparece uma imagem do jogo do Valência, que ele, pela bilionésima vez, é insultado, e o Valência se pronuncia irritado por ter usado uma foto do Valência. Inacreditável. Do Valência, assim, só para registrar. Não estivesse lá na hora, né, Valência? Talvez, né, enfim. Seria melhor do que reclamar depois de ter sido citado. Pra gente falar também sobre Copa do Mundo, porque a cada 4 anos a gente tem boas novas surpresas, né? E eu acho que sempre aparece na Copa alguns jogadores interessantes, principalmente jogadores mais jovens, porque é um torneio de tiro curto, né? Um torneio que, além do preparo físico, né, dos jovens jogadores, ele está um pouco mais encaixado a esse perfil, né, de poucas semanas. É claro que tem muitas questões psicológicas envolvidas, né, que talvez os jovens não estejam tão prontos assim, mas vira e mexe surge, mesmo que seja um 12º jogador ali, um reserva que entra frequentemente, ou um Mbappé da vida, que aí demora um pouco mais, mas apareceu. Mas é sempre interessante observar o quanto a Copa do Mundo mexe também com essa possibilidade, né, Fred? É uma vitrine, e é uma vitrine muito maluca, né, Pedro? Porque pode ser a vitrine daquele um mês. Tem jogador que não vinga, tem jogador que faz a competição da sua vida. O Camavinga? Meu Deus, Camavingou. Perdão. Camavingou. Esse Camavingou. Tem outros vários jogadores. A gente vai citar quem ganhou o prêmio de melhor jogador, que é entregue desde 2006. Isso. E alguns a gente sabe que não deram certo, mas o jogador que chega na Copa do Mundo jovem e faz a Copa do Mundo acima da média, dificilmente ele tem uma carreira ruim. Ele pode ter tido seu melhor momento na Copa, mas ele não vai ter uma carreira ruim. Estamos observando um fenômeno. Assim que você falou, me veio à cabeça agora Gonçalo Ramos, né? O atacante de Portugal. Foi um destaque, né, da última Copa do Mundo com a seleção de Portugal, que foi até longe, né, na Copa. E é um jogador que está começando aí a aparecer mais para o grande mercado do futebol europeu. Acho que a tendência é que isso se mantenha. Entra aí até os casos de Vinícius Júnior e Rodrigo, que fizeram a Copa mais novos. Tem outras possibilidades. Distribuição de prêmios é sempre um pouco polêmica, né, Pedro? Total. Porque atende milhões de interesses, acaba que o campeão leva um bônusinho a mais, mas é um bom parâmetro para a gente entender um pouquinho também da evolução e das mudanças que o futebol passou, né, Pedro? Verdade. E voltando no assunto Copa, não tinha prêmio em si, mas teve um destaque inusitado na Copa do Mundo da Coreia e do Japão em 2002, né, Fred? Não dá para falar que o Donovan foi o melhor jogador jovem daquela Copa, né? Ele foi nomeado sem a premiação. Bom jogador, chegou a jogar na Alemanha, inclusive, mas assim, em relação aos nomes que estavam por ali, né? Não, né?
Dá pra citar vários outros que Não. mais destacaram-se na Copa do que o Landon Donovan dos Estados Unidos. Ó, em 2006 foi o Lucas Podolski. Não dá pra dizer que teve uma carreira ruim, né? Não. Esse vingou. De forma alguma. Em 2010, Thomas Miller. Um dos maiores jogadores da história do Bayern. Um dos grandes jogadores do grande período que teve recentemente a seleção alemã também. O Pogba vingou, né? 2014. Vingou. Foi o jogador jovem de 2014. Por mais que tenha tido altos e baixos, alguns baixos nos últimos anos. O principal deles agora com esse caso do doping, mas é um jogador que esteve no patamar de cima e provou que era um grande craque. O de 2018 é o Mbappé. 2 Copas do Mundo destruidoras até aqui. Tenho medo do que vai fazer o Mbappé com os números em relação à Copa do Mundo. Pode preparar. E o Enzo Fernandes em 2022, esse ainda precisa provar porque foram pagos tantos milhões nele para jogar no Chelsea, né, Fred? Até agora, quando a gente olha, é o recorte da Copa de novo. No recorte da Copa, ele jogou muita bola. Lembrando que ele não era nem titular no início, né? Verdade. Ganhou posição e tal. Mas faz vamos contar uma temporada, né? Um pedaço de temporada, a outra que terminou, mas o inicinho dessa no Chelsea bagunçado, mas não é um extra classe. Até agora não é. Verdade. Até agora não é. Sobre essa influência, Fred, dos jogadores jovens em Copa do Mundo, quando eles aparecem é difícil a gente ver uma seleção que faz boa campanha na Copa do Mundo que não tenha pelo menos um jogador mais jovem para se destacar assim, né? Normalmente isso acontece. O Ronaldo Fenômeno foi vice-campeão na Copa da França com 21 anos. Foi vice. Mas a França tinha um Henry, por exemplo, novo. Então, assim, você falou de campeão, mas estou falando de normalmente quem chega à final. Brasil 2002, dá pra gente citar inúmeros. Vários, né? O próprio Ronaldinho Gaúcho, ele chega com 21 para 22 anos, Kaká novinho. Sempre tem. É regra? Não precisa ser uma regra. Mas normalmente as seleções precisam de um gás novo. Nem que seja um reserva com muito potencial. Capacidade de mudar jogo, de gás, de velocidade, de fôlego numa competição que é tão curta. Os extra classe, o Mbappé, ele pega e você é titular aí, acabou e tchau. Aí uma outra conversa. Mas toda seleção vai ter alguém que precisa ter. Você pode ser campeão com um time em campo, com um time experientíssimo, mas você vai ter cartas na manga que vão te ajudar nesse processo. Aliás, nós estamos falando de 2 seleções da França, 2 gerações de França que disputaram decisões seguidas, né? A seleção francesa de 2018 e 2022. E lembrando que o Pogba já era o destaque jovem de 2014, ela muda de forma muito rápida a sua geração com muitos bons jogadores, né? Com aparições aí de jogadores como o Camavinga, o Tchouaméni, o Kolo Muani, o Nkunku, que nem conseguiu jogar a Copa por lesão, mas é também um jogador que se destacou, entre outros. Aliás, só uma parte, sou fã do Tchouaméni. Muito Acho bom. que joga muita bola. Bom, e já que estamos falando sobre as apostas, né, os craques do futuro, deixa eu dar uma dica aqui da KTO, porque está chegando o jogo mais importante do ano. Já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da televisão? É a promoção Convocados KTO Edição Minas. Pois é, então você vai lá, acesse o site kto.com, faça seu cadastro e o primeiro depósito usando o cupom JOGOKTO. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo tem transmissão na internet, tem narração e comentários de vários craques do rádio esportivo, Pedro. Já pensou marcar um gol lá no Gigante da Pampulha? Você pode ter essa honra. Acesse o blog da KTO e saiba mais. Exclusivo para maiores de 18 anos. Sempre que for jogar lá na KTO, jogue com responsabilidade. E o prêmio Golden Boy, Fred, que já é um pouco mais longevo, né? A gente vai pegar no passado aí alguns jogadores que já foram destaques de temporadas do futebol internacional, sendo jovens. Pois é. E aí, obviamente, quando a gente amplia essa conversa,
né? Não estamos Parece falando mais de Copa do Mundo. Mais sucesso e mais fracassos. Né? O Golden Boy é um prêmio que vem da Itália, da imprensa italiana, originalmente. E aí tem hora que a coisa não bate quando você pega em retrospectiva. O Alexandre Pato vingou, Pedro Abílio? Não, eu acho que Menos do que você esperava, né? expectativa e realidade, mas é porque quando você fala em vingar, você pensa que o jogador vai, não sei, eu acho que ele conseguiu durar pouco, né, no futebol europeu, apesar de ter feito alguns bons jogos, belos gols lá pelo Milan, Mas menos do que se esperava. menos que se esperava. E o Anderson? Nossa senhora, esse então Campeão da Champions League, né? Campeão de Champions e de Premier League. E batendo pênalti no final. É verdade. Champions League. Anderson é maior do que o Alexandre Pato. Um Grenal aqui pra você. Olha aí, no futebol europeu Pois é, 1-0 pro Grêmio nesse momento. Esses dois são os dois brasileiros. O Golden Boy vem de 2003 pra cá. Nesse período todo, 2 brasileiros receberam essa menção, essa premiação. Anderson e Alexandre Pato, 2008 e 2009. Antes deles, vou te falar que teve uma turma aí. Tem a honra de falar, Pedro. Muito bem, vamos começar lá com o ano de 2003. Rafael van der Vaart, jogador da Holanda. E acho que dá pra dizer que esse cara fez uma boa carreira, apareceu muito cedo e conseguiu ser um dos grandes meio-campistas da geração dele, né? Mas sem ser um extraclasse. Sem ser um extraclasse. Os outros 4 que vêm na sequência são extraclasse. Ou estou errado? Não tá errado não. Em 2004, Wayne Rooney. Em 2005, Lionel Messi. Em 2006, Cesc Fábregas. E em 2007, com Agüero. E interessante é que até a repetição dos brasileiros em 2008 e 2009, cada um de um lugar, né? Exatamente. Cada um de um país. Foram aparecendo, por mais que depois houve essa tendência, né, de surgirem alguns jovens jogadores em alguns centros, mas eles são jogadores que tiveram excelentes carreiras. Acho que o Agüero seria ainda mais longevo não fosse o problema no coração e iniciaria, né, uma nova era no Barcelona, mas dá para dizer que até então, eu não sei o que vai acontecer nessa temporada, o jogador mais importante da história do Manchester City. O City ganhou a Champions sem ele, né? Porque em algum momento o Agüero passou por lá e mudou a história, ajudou a mudar o rumo da história, né? Depois dessa dupla, Anderson e Pato, vem em 2010 Mário Balotelli. Não. Esse pra mim é uma decepção, viu, Fred? Muito, enorme. Que era um atacante muito diferente, né? Habilidoso, forte. Mas parece que a carreira dele não dava a importância que ele precisava dar. Tem um camarada aqui que a gente sabe bem como é que... a gente já falou dele nesse episódio, inclusive, que surgiu no Santos, passou pelo Barcelona, joga no Paris Saint-Germain, atual lesionado do Al Hilal. Em 2011, Mário Götze, que enfrentou vários problemas de lesões, enfrentou até questões psicológicas também, foi campeão mundial, mas um jogador que também se esperava mais do que ele entregou, não? Total, campeão do mundo e ponto. Por mais que seja... autor de gol de título de Copa do Mundo, mas assim, abriu mão de jogar no Borussia, onde voava, e iniciou uma descendência na carreira que ele nunca mais conseguiu recuperar, infelizmente. Outro parecido, outro meio-campista, né? Isco Alarcón. Em 2012 foi o Golden Boy, o espanhol Isco, que se você procurar jogos alternativos da La Liga, ele participou de quase todos nos últimos anos. Continua jogando bola. Pois é. Bom jogador. Só não conseguiu manter o nível lá no alto por muito tempo, né? Inclusive Real físico. Madrid e tal. Inclusive físico. 2013, Paul Pogba, já falamos dele. E Raheem Sterling, o que você tem a dizer? Rapaz, altos e baixos, né? E é aquela história, parecia que em algum momento ele
tinha acabado, de repente ele ressurge diferente. Eu vou dizer que vingou, viu, Fred? Fez uma ótima Eurocopa, né, de 2020, É, realizada em 2021, finalista, né? com gols decisivos, enfim. Bom jogador. Não é nenhum extra classe, Não. não, mas joga ali no time do Van der Vaart tranquilo. Tranquilo. Agora eu vou deixar o Pedro Abílio responder. Marcial. Que foguete molhado. Meu Deus. Rodou também, né? Chegou a ser emprestado pelo Manchester United, mas até hoje não se justificou depois disso. Não conseguiu mais. Porque era o jogador que eu achava que reunia mais características. Olha que absurdo que eu vou falar agora. Reunia mais características de 9 próximas ao Ronaldo dentre os que vieram depois dele. Só que de repente isso tudo sumiu. É um jogador de muita explosão e muita velocidade. Mas não dá para colocar o Ronaldo e o Martial na mesma frase nunca mais, porque o Martial não conseguiu manter o bom nível e não vingou. E não dá para colocar ele no pacote aí de uma turma que a gente falou aqui, né? Renato Sanches, mais um jogador de uma competição, né? Mais jogador de uma competição. Portugal campeão da Eurocopa de 2016, vai pro Bahia e é isso. Ficou nisso. Dali pra frente, pode falar, porque a lista acho que promete, aumenta. Né? Em 2017, o Kylian Mbappé, acho que a gente é unânime em dizer que era o grande destaque do Mônaco naquela época, já com um grande potencial, com pouquíssima idade. Vem em 2018 o De Ligt, a gente já falou aqui, foi o grande destaque da geração dele, e ainda que um zagueiro, né? E o grande destaque de um time campeão holandês, um time que foi longe na Champions League, um time do Ajax que a torcida do Ajax hoje sente muita falta desse tipo de jogador, né, Fred? Chegou a ser lanterna do campeonato holandês, o Ajax. Aí vem João Félix, a gente já falou dele também lá do Copa, né? O João Félix é um cara de altos e baixos, que tá no time do Van der Vaart, do Sterling, é o destaque desse time, talvez. Mas ainda tem um campinho aí pra progredir. Ele é jovem, né? Porque a gente tá falando aqui de 2019. O de 2020 é o Erling Haaland. Não precisa de apresentar. Esse já falam por si só os números dele. E quando eu falo lá atrás sobre os principais concorrentes da geração do Bellingham, é que o Bellingham já entrou nesse pacote mesmo, tendo 2 anos a menos, né? Sim. O Bellingham vai disputar o prêmio de melhor do mundo com o Vinícius Júnior, com o Haaland, com os demais jogadores dessa prateleira. 21 e 22, os espanhóis, o Pedro em 21, o Gavi em 2022, foram até então os Golden Boys, Fred J. Exatamente, falamos deles, inclusive já falando em relação ao Copa. Aí tem um potencial enorme, né? Haaland, Pedro e Gavi é um patamar acima do período ali que tinha Sterling, Marcial, Renato Sanches, deu uma mudada em relação à qualidade dessa turma, viu, Pedro? E como é que você vê, Fred, a relação desses jovens jogadores aparecendo nos times profissionais hoje? A gente tem visto aparecerem muitos jovens jogadores, isso é uma questão histórica no futebol, só que eu tenho a sensação que eles estão aparecendo prontos para esse alto nível cada vez mais cedo. Acho que tem uma relação com o investimento em categorias de base, com as competições. Hoje a maioria das pessoas não assiste, né? Mas de vez em quando você vai pegar um jogo de Champions League que vai ter à tarde, vai ter lá a Youth League, né? Dos jovens que estão disputando a Champions League das categorias de base. Então isso vai aumentando, né? O nível de competitividade muito cedo. A mentalidade dos jogadores é diferente hoje. Eles já crescem, né, com muitos cuidados que antigamente não eram tomados. Hoje existe uma tecnologia em torno do futebol que propicia isso também. E a preocupação psicológica, que para mim é um dos fatores mais subestimados nessa revelação de jogadores, que evoluiu no futebol nos últimos anos. Os caras têm mais inteligência de jogo e têm mais inteligência emocional para lidar com as questões fora de campo muito cedo e para lidar com a tomada de decisões, não só dentro de campo, mas na carreira também. E eles são expostos a uma quantidade maior de decisões importantes mais cedo. O Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, essa turma não é titular do Real Madrid porque caiu do céu, põe aí para testar. Não é. O Haaland não é campeão da
Champions League fazendo vários gols no caminho porque é a opção que tem. Foden, esses mais recentes. Eles já crescem com capacidade maior. E esse é um problema, entre aspas, problema que os clubes já têm que pensar. Não vai lançar, dá uma base para você lançar, para você colocar o desafio que você pretende ter para esse tipo de jogador. Prepara o homem, né? Prepara o homem. Porque ele vai precisar de tomar decisões importantes ali. Não dá para você negligenciar isso, né, Pedro? E tem vários casos de jogadores que foram atrapalhados por não estarem prontos nesse processo, né? De jogadores que muito cedo começam a ter contratos comerciais, influência de patrocinadores. Tem alguém que a gente falou aí nesse... tomadas de decisões. Tem um mesmo exemplo para várias situações ruins, apesar das boas, em que ele é exemplo também. Mas vários jogadores nos últimos anos que infelizmente acabaram ficando perdidos nesse caminho aí, e a gente espera que apareçam cada vez mais. Estamos ansiosos pelo próximo Copa, o próximo Golden Boy, e por aí vai. Este nosso Rotas da Bola, podcast de futebol internacional, que falou hoje sobre os jovens jogadores e o futuro, né, do futebol, e claro, e que sempre ligado aí nas novidades do nosso podcast. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador preferido de podcast e também no Portal O Tempo, além do YouTube de O Tempo. Um abraço.